Hoje nós estamos na Semana BC e o tema é lente de cinema versus lente fotográfica. Aqui você vai entender de vez a diferença de uma lente cine para uma lente fotográfica e quando você deve usar cada uma delas ou não usar. Tinha uma chinesa ali falando alto pra caramba, quase que eu mandei ela. E por outro lado, as queridinhas lentes de cinema são muito bem construídas. Elas são feitas de um material, acredito que de alumínio ou de metal, não sei dizer também porque eu não construo lente, né? Mas elas são muito bem construídas e servem para durar por muitos e muitos anos. O bocal dessas lentes é um bocal PL usado em câmeras RED, ARRI e assim por diante. É um bocal cinematográfico que, para você usar em câmeras convencionais, como por exemplo uma Lumix, você precisa de um adaptador. Isso nós já falamos lá no Instagram, mas é importante você usar um adaptador que faça total diferença na questão de construção mesmo, para você não perder, no caso, a sua lente, né? Porque vai que ela cai, eu não quero isso, muito menos você. O anel de foco e a abertura dessas lentes é 100% manual. Isso te traz uma precisão e maior controle. Você consegue, no caso aqui, controlar tranquilamente na sua filmagem enquanto você está fazendo ali o seu filme a abertura. E isso facilita na troca de lugares, por exemplo, quando você vai de um lugar claro para um escuro e controla a abertura em si simplesmente pelo anel. Que nesse caso nós temos uma Lumix GH7 com um adaptador Viltrox, que também é um bom adaptador. Essas lentes são lentes da Nissi, Athena, Tune, que são bem legais assim, e eu considero lentes importantíssimas e com uma extrema qualidade para você usar nas suas captações. As lentes de cinema são construídas para narrativa. Elas trazem com elas, consigo, no caso na sua construção, elementos no vidro, distorções que fazem com que elas sejam lentes únicas, fazendo assim com que a sua vida seja mais cinematográfica. O seu filme começa a passar uma sensação e não apenas um registro. Obviamente que existem algumas dificuldades ao trabalhar com uma lente 100% manual. Por exemplo, você vai precisar de um foquista, ou se você for fazer o foco na mão mesmo, você pode usar um follow focus que vai facilitar a captura da sua imagem e a transição de foco de um primeiro plano para um segundo plano. Nesse caso, quando você está fazendo um review numa feira, você está sujeito a pessoas aparecerem do nada, assim, para quererem participar também, mas é fama, né? As pessoas gostam de fama. Mas, jovem mestre, o seu sabimento é muito bom. Obrigado. Mas se você quer ter nas suas filmagens realmente uma estética diferente, as lentes de cinema vão trazer isso para você. Mas agora vamos falar um pouco das lentes fotográficas? Elas são bem diferentes e a gente vai tratar agora sobre isso. Aí você deve estar me perguntando, mestre, não é melhor você fazer os seus conteúdos lá no lugar que você faz, no oásis do audiovisual? Infelizmente eu estou na feira, então eu preciso falar com vocês sobre audiovisual. Então, já que tem tantos equipamentos disponíveis aqui, bora falar sobre eles. Olha aqui, tá chegando mais uma intrusa. Mais uma intrusa para atrapalhar o nosso conteúdo, não é mesmo? Konnichiwa. Corrida da. Gozar mais. No caso das lentes fotográficas, elas são preparadas para serem leves e terem um autofoco muito decente, além de serem muito nítidas, no caso, porque para fotografia, nitidez é muito importante. Então elas têm esse aspecto um pouco menor, com uma construção mais leve, fazendo com que você tenha uma portabilidade muito melhor. Então, se você está usando lente fotográfica, geralmente as pessoas começam a colocar filtros para terem uma distorção, uma suavidade na nitidez, como por exemplo o ProMist, que eu considero um filtro meio ruim, viu? Se você for usar um ProMist, na verdade é melhor você fazer o efeito na pós, porque você não tem como recuperar a sua imagem depois, trazendo aquele aspecto de sonho. E olha que eu já vendi vídeo para cliente que eu gravei com um ProMist e depois eu me lasquei. Mas tudo que você pode buscar em uma lente fotográfica é agilidade. A agilidade faz com que você registre de forma mais rápida. Diferente das lentes de cinema que você tem um foco, o anel de foco no caso que ele vai demandar uma volta muito maior, as lentes fotográficas têm uma volta de foco mais curta. Isso faz com que você tenha uma agilidade no autofoco e no foco manual, fazendo com que você registre de forma mais rápida.
Uma outra diferença entre uma lente e outra é como o stop é medido. Nas lentes fotográficas é f-stop e nas lentes de cinema são t-stop. E qual a diferença de t para f? O t-stop é a transmissão real da luz que entra na lente e sai no bocal final aqui, indo para o sensor, fazendo com que a lente realmente seja 1.9. No caso dessa aqui, ela é 1.9, T1.9, então a luz é real que sai 1.9 no final aqui da lente para o sensor. Isso faz com que qualquer lente que você pegar de cinema, ela terá, né, sendo T-stop, ela terá uma medida real de exposição de luz no sensor, sendo 1.9, 2.0 e assim por diante. No caso da lente fotográfica, nós temos ela medida por f-stop, que é um número teórico de que ela seria 1.8 de acordo com o tamanho da construção da lente. Não quer dizer que realmente ela seja 1.8, mas pela teoria e cálculos ela seria 1.8. Por isso que existe muita divergência quando você usa uma lente 1.8 de um fabricante e 1.8 de outro fabricante. Às vezes você troca a lente na sua câmera e a exposição fica incorreta porque é teoria de que ela seja 1.8 ou f4, f2.8 e assim por diante. No meu caso eu já usei lentes que eram f4, que eram mais claras do que lentes que eram, por exemplo, 3.5 ou 2.8. Então depende muito do fabricante e depende muito também do cálculo feito. Mas o T-stop é a medida real e é mais interessante você trabalhar com T do que com F. A escolha da lente vai depender do projeto que você vai fazer, jovem audiovisueiro. É importante você entender que o óbvio precisa ser dito e é por isso que nós estamos te explicando todas essas diferenças para você não errar nos seus projetos futuros. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário se você usa lente de cinema ou lente fotográfica. Eu te espero num próximo vídeo.